Gringo é motofretista há 22 anos na Zona Sul de São Paulo e atualmente é diretor da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Eu quero ressaltar aqui a importância da sua participação como trabalhador e representante de uma das principais classes, que é objeto dessa nossa discussão de hoje, e dizer que a vigilância em saúde do trabalhador tem como lema, né, nada sobre trabalhadores sem os trabalhadores. Portanto, seja muito bem-vindo e você tem 20 minutos para sua apresentação. Ok. Perfeito. Bom, vocês já me apresentaram aí, a gente faz parte da AMABR, né, que é uma associação de 5 anos aí, bem atuante, que foi construída na falta de representatividade, não se sentíamos representados, e a gente construiu a associação para que essa categoria tivesse voz. Baseado nisso, a gente foi tendo várias pequenas conquistas, né, onde eu ia postando nas redes sociais e pessoas de outros estados começaram a me seguir e perguntar como que eu fiz aquilo, como eu desenvolvi a associação. Até o rapaz aí que foi citado, o Rodrigo Lopes, lá do Sindicato de Pernambuco, foi uma das pessoas que eu ajudei a formar essa parte, e teve outras associações também. Então, acho que a gente é os mais velhos de luta aí nessa outra forma, né, de representatividade, que não é sindicato, essas coisas. A gente foi pegando referência devido ao trabalho sério de sempre se preocupar com a categoria devido à experiência que tem. Então, começando, eu acho que a gente deveria olhar primeiro para um detalhe. Se estamos falando de pessoas que trabalham de moto, teríamos que olhar para a forma que essa pessoa tira habilitação em primeiro. Por quê? Isso não sei aqui se alguém tem habilitação de moto, mas quem tirou a habilitação de moto, ou se vocês um dia se permitirem ir até um local onde faz os exames de moto, vocês vão ver que o percurso é de 1980 e ele é a 5 por hora, em primeira marcha, onde você não sente a moto nem nada. Então, ali está te capacitando, quando você é aprovado ali, está te capacitando para exercer a profissão ou para você ir em qualquer lugar com a sua moto. Só que quando você sai dali, não tem nada a ver o trânsito que você vai pegar com aquilo que você treinou. Então, ali só te ensina a se equilibrar, mais nada. Como sugestão, tem um curso que é feito na Honda, que ele tem uma parte para quem não sabe nada, para quem faz igual esse, uma outra parte para quem faz igual esse que tira habilitação, e tem um avançado onde você coloca uma segunda, uma terceira marcha na moto, você sente a moto deitando, você sente as forças aplicadas ali, né? Então, primeiro que a gente deveria ver isso é a formação do condutor. Acho que deveria vir lá desde o infantil, deveria vir já na escola normal, educação de trânsito, gradativamente, e aquelas pessoas que tiraram notas boas em termos de educação de trânsito, tivesse sua habilitação gratuita, alguma coisa do tipo que incentivasse ele a estudar mais as leis de trânsito antes dele, porque hoje ele só aprende na hora que ele vai tirar a habilitação. E pouco se fala, embora muitos falam que tem esses programas. Eu vi alguma coisa quando eu era novo na escola, mas não é algo tão forte assim. Bom, aí depois da situação de tirar a CNH, a gente está colocando um monte de pessoas sem capacitação para estar naquela função ali. Ele está usando uma moto para ir e vir do trabalho. Em média, 2 horas por dia que ele usa, e esses são os motociclistas, responsáveis por aproximadamente 80% dos acidentes, segundo uma pesquisa da USP que foi feita, né? E aí, o que acontece aí que a gente viu? Veio a pandemia, e aí muita gente perdeu o seu emprego, e quem tinha moto foi procurar uma nova forma de trabalho nos aplicativos. E com isso, os aplicativos, ciente que existe a lei 12.997 de 2014, que fala que essa profissão é uma profissão de risco, a lei 12.009/09, que é a lei federal, que é uma lei que regulamenta a profissão de motofrete. Ou seja, o que é o motofrete? Qualquer um que trabalha fazendo entrega com a moto. Isso é o motofrete. Aí tem o motofrete regular e o irregular. Então, tem o nome motoboy, que é um apelido, né? Mas o nome é motofrete. E aí o aplicativo ciente que existem essas duas leis, mesmo assim ele não exige. E aí ele deixa adentrar todos na profissão, né? E incentiva. Olha, se você trouxer um colega seu, você ganha um bônus. Se esse colega fizer tanto, você ganha um bônus, tal. E com isso, eles sobrecarregam a plataforma usando as gamificações deles,
que é, não sei se todos aqui têm Instagram, mas o Instagram, ele tem uma situação quando você coloca para seguir alguém, começa a te aparecer um monte de postagens daquela pessoa inicialmente. Vai aparecendo um monte. O que eu quero dizer com isso? Ele meio que te dá todas as informações daquela pessoa que você começou a seguir. E com isso, o aplicativo faz o mesmo. Quando você entra, ele começa a te jogar corrida. Ele te vicia naquilo. E aí é a parte que a gamificação começa a atuar. Dentro disso, eles sobrecarregam as plataformas, constroem um exército de reserva, sem cumprir nada dessas leis, aí ciente da letalidade, da quantidade de acidentes que tem. E nessa situação, eles estão colocando um monte de pessoas sem capacitação para exercer uma profissão de risco. O que eles fazem quando eles sobrecarregam a plataforma? Eles baixam o preço do serviço. E aí, quem sabe o preço do serviço sai fora. Mas aquela galera que se endividou para entrar na profissão, que foi, ficou apaixonada pelos aqueles ganhos iniciais feitos pela gamificação, essa pessoa não tem mais uma opção de sair, porque ela está tão endividada que ela não tem tempo de procurar outra coisa, né? E aí ela vira meio que refém da plataforma. E aí a plataforma, não suficiente, ela baixa mais um pouquinho. E você vê pessoas brigando para fazer aquela corrida que não vale a pena, que você está pagando para trabalhar, e ela não vale a pena. Dentro disso, tem uma hora que começa a chover, todo mundo sabe que é muito risco andar de moto na chuva, e essas pessoas começam a ir para casa. E como os aplicativos têm os sensores deles, os mapas de localização, eles falam, opa, vamos ficar sem gente para atender aqui. Aí eles, com aqueles valores mínimos lá, eles colocam, estou pagando R$10 a mais para quem fizer entrega hoje, para trazer essa galera de volta para eles não ir para casa. Então, o que acontece nesse momento? Essa pessoa que ganha pouco, ela começa a correr para fazer as entregas para compensar aqueles dias que ela não ganhou. Em que dia que ela está correndo? No dia da chuva. Entende? Eles colocam uns prazos, em alguns aplicativos colocam prazo para ele retirar a entrega, para ele entregar e tal, senão ele é bloqueado. Tem o bloqueio de 30 minutos, que é tudo invisível. Tem o bloqueio de 2 horas, e tem o bloqueio do dia inteiro, e tem o bloqueio permanente. São 4 tipos de bloqueios. E aí a pessoa vê que quando ela recusou aquela entrega, ou ela não conseguiu cumprir o prazo, ela vê que parou de tocar. E os outros do lado estão tocando, mas a dela não. E com isso, nessa situação, os aplicativos forçando, fora os riscos que a gente já tem na profissão, de acidente e tudo mais, tem também os riscos aí que os aplicativos proporcionam, que é não só os físicos, mas como os mentais também, que aquela pessoa fica entrando em problemas ali com ansiedade e tudo mais, querendo que toque, ou não entendendo porque não tá fazendo a quantidade de serviço igual ao outro, naquela agonia. E quando o aplicativo solta qualquer coisa, porque deixou ele lá na espera, agoniado, aí ele pega aquilo ali e nem olha, ele tenta pegar rápido para não perder. E aí ele começa a trabalhar naquele sistema que induz ele a correr, porque o valor é baixo. Ou então tem um bônus que faz ele correr nos dias perigosos, que é dia de chuva, à noite, dia de frio e tal, mas também tem essa situação de ele com medo de ser bloqueado, porque tá vendo os amigos sendo bloqueados, ele se desesperar e aceitar aquilo, e ele tem um tempo para chegar no restaurante, então ele, para não correr o risco de perder aquilo, ele passa no farol vermelho, ele entra na contramão, ele corre mais. E de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma pessoa sem capacitação, que está ganhando um valor baixo, que ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue fazer a manutenção da moto, ela não consegue trabalhar um horário digno ali que ela possa descansar, ela está trabalhando, como é que fala? Cargas horárias excessivas. E aí, com isso, ela começa a correr por esses incentivos do aplicativo ou pelo ganho pouco, que ela precisa fazer mais entregas para poder chegar nessa situação. Muitas dessas brigas que vocês vê aí, entregador brigando com o cliente, é justamente porque ele ganha tão pouco que não vale a pena ele ir até a porta do cliente. Se ele entregar ele na portaria, ele faz mais entregas. Então, essas brigas, muitas das que acontecem, ou o cliente julga o entregador como ele é culpado pela demora do restaurante, que ele não sabe que é o entregador, que não é o entregador, ou ele queria que subisse até a porta, que o entregador antes fazia, mas agora não faz mais porque não vale a pena. A corrida baixou demais e não vale a pena mais, e ele faz questão de entregar na porta para doutrinar o cliente novamente, para que esse cliente receba na porta e ele consiga fazer mais entregas rápidas, e também corre o risco de perder a moto enquanto ele sobe até lá. E ele não,
se ele não tem condição de se alimentar direito, ele não vai ter condição de pagar um seguro, né? Às vezes mal de colocar um alarme. Dentro dessa situação, eu pedi para apresentar aí algumas figuras, a Tamires, né, se eu não me engano. Você pode colocar a primeira para mim, por gentileza, na tela para todos verem? Claro, gringo, só um minutinho. Esse daí é o Rafael, entregador pelo iFood. Ele entrou nessa linha de, vou fazer as entregas, cumprir o prazo e tal. Pode passar a próxima para mim, por favor? Isso. Aí a gente vê o símbolo do iFood lá na sacola, a promoção que o iFood fez aí, entrega em até 30 minutos, né? E aí ele está colocando essa responsabilidade do tempo para o entregador. Se o entregador não cumprir, ele é bloqueado. Baseado naquela situação que o Habib's fazia antes. A sua entrega em 28 minutos ou você não paga, né? Então, e eu trabalhei nesse sistema, e eu sei como é doido, né? Como você fica pilhado inconscientemente. Pode passar a próxima para mim, por favor? Que é o vídeo. Eu coloquei, o vídeo ele é bem forte, mas eu tampei a parte forte dele assim para vocês verem. O Rafael sendo atendido pelo resgate, baseado nessas promoções. O bombeiro, o resgate, colocando tubo de oxigênio em cima da mochila do iFood para tentar salvar a vida do Rafael. O Rafael morreu. Né? Tem um outro vídeo que eu gostaria de mostrar também. Boa, rapaziada, sei que isso aqui não é o foco do grupo, mas aí, ó, quem conheceu o familiar do mano dessa moto aqui, ó, uma 150 preta, mano, parou a moto aqui, ó, no viaduto da 9 de julho aqui e se jogou, mano, ó. Motoca parou a moto aqui e se jogou lá embaixo, mano. Se alguém conheceu o dono da família desse mano aí, ó, dá um salve aí, ó. Um rapaz que ele simplesmente estacionou a moto dele no viaduto e pulou. Ele pulou do viaduto e se matou. Depois todo mundo ficou sem entender, mas o que é que será? E eu fiz uma campanha pesada para a galera não divulgar esse vídeo, porque ele pode chegar em outras pessoas que não têm, que está passando pelo mesmo problema, ansiedade, depressão, alguma coisa, e dá ideia para a pessoa fazer a mesma coisa. Então eu fiz uma campanha para não fazer. Mas aí depois a gente descobriu essa história, conversando com uma pessoa até da Fundacentro, que ele era um rapaz que estava com uma mulher grávida, com uma gravidez de risco. Essa mulher estava numa situação bem ruim e ele precisava de dinheiro para manter as coisas tudo. Ele estava na profissão, não estava ganhando dinheiro, e ele pegou uma viagem que valeria muito a pena e ele colocaria a vida dele em dia. Ele foi e fez essa viagem. Na volta, a moto dele travou o motor. E aí, voltou tudo para estaca zero ou um pouco pior do que estava. E aí parece que a mãe dele ajudou ele a arrumar o motor da moto e tal e tudo, mas aquilo foi um baque tão grande nele, tão grande, que ele catou a moto, a mãe dele levou ele na oficina para tirar a moto, ele tirou a moto e fez esse percurso, foi lá para cima do viaduto e se matou. Então, para vocês verem como é que fica essa situação de custo para exercer a profissão. O aplicativo paga para nós como se nós trabalhássemos somente com a mão de obra, mas nós temos uma máquina custosa para exercer a profissão. Então a gente precisa ganhar pelo investimento inicial, precisa ganhar pelo custo para exercer a profissão, precisa ganhar pela depreciação, ou seja, tudo que a gente vai ter que repor em algum momento. Em algum momento você vai ter que trocar a moto, o capacete, a roupa e tal. Fora isso, você tem que ter o seu ganho, que nesse ganho tem que estar englobado suas férias, e tudo que você tem, um valor justo para que você consiga viver com dignidade. Então, fora esses riscos da profissão que a gente tem de acidente de trânsito, fechada, tal, tudo, poluição, problema nas costas, no joelho, o estresse e tudo mais, tem esse ainda que o aplicativo implanta. Se você não fizer, você vai ser bloqueado, aí ataca ansiedade, depressão. A gente teve um motoca recentemente que estava com sintomas de depressão e porque queria veio me pedir se eu concordava com a ideia dele se amarrar no portão do iFood com cadeado, para mostrar que o iFood bloqueou ele e ele estava em depressão, estava ouvindo zumbido no ouvido, um monte de coisa. Eu tive uma conversa com ele, graças a Deus ele não fez isso, né? Tá. E aí tem a lei do motofrete, que o iFood, através da Mobitech, luta veementemente contra essa lei, porque eles não querem que tenha essa lei, porque essa lei
de certa forma, restringiria o mercado, deixaria só quem quer trabalhar na profissão, trabalharia com mais segurança, e eles não teriam o exército de mão de obra sobrando para eles usarem a hora que quer, para eles baixarem o preço. Eles teriam que aumentar o preço, porque essas pessoas passam por um curso de capacitação, onde elas entendem os riscos da profissão e elas começam a exigir mais, porque elas sabem que elas merecem, baseado a tudo que elas estão passando ali, né? E aí falei da gamificação, né, tal. Aí precisa dos acessórios de segurança, né, os aplicativos do governo, alguém precisa dar. O motofretista, não sei se todos vocês têm acesso, mas o motofretista regularizado, que passou por um curso de 30 horas, parte prática, parte teórica, colocou os acessórios de segurança na moto, passa por revisão na moto uma vez por ano, para não entrar naquelas estatísticas de acidente por falta de manutenção, ele é o que menos sofre acidente, é o que menos. Então, se você fazer uma avaliação, quem é o motociclista, quem é esse que vocês chamam de motoboy, que a gente chama de motoboy, é o que tem a CNH, a moto, e faz serviço com ela. E quem é o motofretista, que é esse que passou pelo processo de regulamentação? A Log, que é um aplicativo que tem aqui em São Paulo, vocês devem conhecer, esse aplicativo, no início, trabalhou somente com o profissional 100% regularizado. A estatística aqui de São Paulo é uma morte de 1,07 morte de moto por dia. E a Log ficou 5 anos sem ter um óbito, trabalhando só com o profissional regularizado. Então, para vocês entenderem o efeito, e eles falavam isso em audiência pública, perante todos nós, e nós não desmentia, porque a gente sabia que não tinha os óbitos, né? Então, é importante que a gente veja essas pesquisas igual o iFood faz, e a gente poder desmentir essas pesquisas, claramente, tipo, eles fazem aquelas pesquisas, mas e essas pesquisas, tudo que está mostrando aqui, tudo que está acontecendo? Por que elas não são divulgadas de forma tão ampla igual a deles? Para a gente desmentir a tudo aquilo que eles fazem, as consequências. A gente tem que ligar os acidentes aos nomes deles, porque eles não vivem igual uma empresa normal, que se você faz uma greve ali na porta, o patrão desespera e acaba cedendo. Eles vivem de dinheiro de investidor, ações e tudo mais. Então, para a gente atacar essa parte, seria interessante ligar o acidente que eles colocam como acidente, eles deixam que fique como acidente de trânsito, ligar acidente de trabalho e ligar o acidente ao aplicativo que ele estava prestando serviço. Que dessa forma, o valor das ações começam a cair e eles começam a ter atitude. As matérias de jornais vão pesquisar isso e vai ter resultados da população apoiando, porque hoje a população não vê isso que o entregador está passando. E aí eu finalizo que eles vêm para essa profissão para fazer bico. E às vezes acaba parando numa cadeira de roda, numa cama, para sempre. E com isso, uma pessoa da família às vezes deixa de trabalhar ou para de estudar para cuidar daquela pessoa acamada, né? E eles vêm para fazer um bico, mas se você perguntar aí quem veio para fazer o bico e acabou ficando, você vai ver aí que é um bico ad eterno aí, que eles vêm e não saem mais, né? Dos que tem MEI, se você for ver na profissão de motofrete, eu acho que não chega a 3%, na minha perspectiva, não chega a 3%. O Uber tem mais porque o Uber exigiu durante um tempo, mas na profissão de motofrete é muito menos, ou seja, e os que têm MEI, muitos não pagam. Então, o negócio é muito pior para a Previdência o que está acontecendo nesse ponto aqui. Eles muito não querem CLT, mas eu acho que o trabalhador precisa ser informado de novo o que é CLT, informado de novo o que é um sindicato, mas também ele saber como tirar aquela diretoria que não presta do sindicato e colocar pessoas boas. E isso é necessário informar que o problema não é o sindicato e não é a CLT. O problema é representantes que às vezes não fazem o que deveria. Bom, precisa ter incentivos, benefícios, e na hora de comunicar com ele, seria interessante usar dinâmicas, porque às vezes a pessoa manda texto, manda um monte de estudo, eles não vão ler. Eles estão numa correria louca, eles não estão pensando nem em aposentadoria nem nada. Eles estão pensando no hoje e no agora, né? E a gente se juntar, fazer grupos de trabalho com todos os órgãos envolvidos aí, para que a gente consiga ter incentivos, benefícios para quem entrar nessa profissão, igual tem para outras, igual tem para o táxi, compra veículo mais barato, isenção de IPVA e tudo mais, que aí a gente vai conseguir fazer o curso de motofrete. E no curso de motofrete a gente pode implantar tudo isso aqui que vocês estão sugerindo, tudo que vocês estão trazendo para cá, nem que seja necessário aumentar a carga horária que hoje é de 30 horas, nem que seja necessário aumentar para 50, mas ele tem tantos benefícios que ele quer se regularizar, né? E aí a gente conseguir conscientizar ele, não de formas igual hoje faz a lei, ou você cumpre ou você vai ser multado, mas não, ele entender que é importante ele usar um capacete, ele querer usar o capacete, ele querer andar devagar, porque ele está vendo as consequências que tem ali, e evitar usar as linguagens técnicas. Eu peço desculpa, me alonguei um pouco, porque eu estava me preparando aqui ainda para colocar na ordem certa, mas espero ter contribuído, fico à disposição aí para qualquer dúvida, e estamos aqui para somar, desenvolver e multiplicar, beleza? Somos a AmaBR, estamos à disposição.
Muito obrigado, gringo. Na verdade, estava dentro do tempo ainda, aqui do previsto. Assim, é de uma riqueza muito grande para a nossa rede, né? Escutar de um próprio trabalhador, de uma representação de uma classe muito grande que tem crescido bastante e que, enfim, impõe diversos desafios para a vigilância ao trabalhador, para o SUS de maneira geral. E com certeza vai enriquecer ainda mais o debate com as perguntas e colocações que a audiência vai trazer para a gente.